Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. O Senhor tem nos conduzido nessa noite a algo mais íntimo. Quem aqui tem amigo? Levanta a mão. Pelo menos um. Todo mundo tem amigos. Essa pergunta é meio óbvia, né? Agora, quem aqui tem um melhor amigo ou uma melhor amiga? Levanta a mão. Pelo menos um. Mais de um é difícil, né? Um melhor amigo. Praticamente todo mundo levantou as mãos. Como que funciona uma amizade? Como que funciona a amizade? Por exemplo, você que respondeu que sim, eu tenho um melhor amigo, você tem algo no seu coração íntimo, algo íntimo mesmo, sabe? Algo profundo. Aí você acabou de conhecer alguém, você já chega abrindo seu coração para essa pessoa? É assim que funciona? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você não tem, diferentemente do nosso casal top 10 aqui, né? Glória a Deus. Porque você não tem intimidade. Uma amizade, ela é construída com o tempo. Quando você tem uma semelhança, quando você tem uma construção com alguém. Quando você conhece uma pessoa legal, uma pessoa que tem interesses próximos de você, naturalmente você vai se aproximar e gerar uma amizade. Nós temos níveis de amizades, amém? Você sabe que tem pessoas que você não compartilha a mesma coisa que você fala para outra pessoa. Tem pessoas que você abre o coração. Tem pessoas que você fala o básico ali, né? E uma amizade, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, foi construída com o tempo, sim ou não? Foi construída com o tempo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, você foi nutrindo este relacionamento com essa pessoa. Com um familiar, geralmente com seu pai, com a sua mãe, você tem a tendência de ter um relacionamento mais próximo do que, por exemplo, um parente mais distante. No trabalho, você se aproxima mais de quem te lidera, às vezes, do que uma pessoa de um outro departamento. Então, relacionamentos, temos níveis diferentes uns dos outros, e o relacionamento profundo, o relacionamento íntimo, um melhor amigo, você constrói com o tempo. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo, ele deseja ser o nosso amigo. Só que não apenas o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Agora, eu posso afirmar que ele é o meu melhor amigo. Mas uma coisa é o que eu falo, uma coisa é a realidade. O que você sabe do Espírito Santo? O que você conhece do Espírito Santo? O que você sabe da vontade dele? Por exemplo, para este lugar, por exemplo, para a sua casa. Um relacionamento de amizade, de melhores amigos, é construído com o tempo e com aproximação. Você vai nutrindo aquele relacionamento. Não tem como você ser melhor amigo de alguém se você não passar tempo com a pessoa. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar sobre isso, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque Ele deseja ser o nosso melhor amigo. Ele deseja ser o seu melhor amigo. Pessoas nos decepcionam, sim ou não? Você já teve um melhor amigo que um dia você teve que romper a amizade? Dói, não dói? Para quem passou por isso, é ruim. Você pensa, aquela pessoa sabe tanta coisa de mim, a pessoa deve pensar a mesma coisa de você. Mas o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite e ele quer ser o seu melhor amigo. Agora, você deseja ser o melhor amigo dele? Porque, como eu disse, eu posso falar que eu quero, mas como estão as minhas atitudes, o meu comportamento em relação a essa resposta? Queridos, um relacionamento de amizade profunda, como eu falei, ela é construída com o tempo, ela é construída com nutrir um relacionamento. E com o Espírito Santo não é diferente. Eu preciso nutrir esse relacionamento com Ele diariamente. Dia após dia, semana após semana.
E isso custa tempo. Quanto tempo você gastou para quem namora, por exemplo, quanto tempo você já gastou com essa pessoa conhecendo ela? Eu me lembro que quando eu me casei, eu vou para o 4º ano de casamento em breve. Quando eu me casei, eu pensei que eu conhecia a Sara. A Sara saiu, né? Como diz o pastor, agora eu posso falar, né? Eu pensei que eu conhecia ela, né? E é muito engraçado esse negócio de relacionamento, porque quando a gente namora, a gente tem uma impressão, uma fantasia, não é uma fantasia, a palavra não é essa, mas é algo filosófico, até poético, do que seria um casamento, compartilhar o espaço com outra pessoa. Mas você descobre algumas coisas muito interessantes, que no namoro é praticamente impossível de você conhecer. Então, por isso que o namoro em si, ele mais é útil para você conhecer o caráter e o chamado da pessoa, se está alinhado com o seu, do que outra coisa. Eu me lembro que ela tinha uma cultura, isso vem da família dela, por exemplo, de almoçar mais tarde. Não sei se você é assim. Era depois do meio-dia para frente, 1h da tarde, 1h30, 2h da tarde. E eu não gosto, eu já gosto de almoçar na hora de almoço mesmo, 11h, 11h30. Como resolver isso? Uma coisa boba, simples. Dormir, acordar cedo. Sempre tem aquele que gosta de acordar cedo, aquele que gosta de dormir até mais tarde. Café, tem aquele que é doido como café, nesse caso sou eu, que amo café e ela gosta razoavelmente. Então, a gente vai descobrindo, e isso indica o quê? Que a gente não tinha intimidade. E nós passamos a ter intimidade. Eu derramei só um pouquinho de água aqui, viu, gente? Então, está resolvido. Queridos, intimidade com o Espírito Santo é algo que, como eu disse, tem que ser nutrido dia após dia. Amém? Nós vamos ler um texto agora, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, tá? Que nós vamos embasar a mensagem de hoje. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Nós vamos falar sobre a amizade com o Espírito Santo na noite de hoje, amém? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma força? Ele é a terceira pessoa da Trindade? Quem é o Espírito Santo? No original, no Velho Testamento, você vai encontrar a palavra ruar. É a palavra hebraica que fala sobre o sopro de Deus. Ele que é conhecido como Espírito Santo. Esse ruar, ele é difícil de estudar essa palavra, porque as línguas orientais para as línguas latinas têm muitas diferenças. Mas essa palavra, eu fiz uma pesquisa hoje de manhã, bem profunda sobre essa palavra, e eu descobri que o mais próximo do português seria um vento com vitalidade, ou um vento com vida, ou um vento que traz vida. É interessante a gente estudar e entender isso, porque o Espírito Santo, ele é explicado, ou pelo menos apresentado na Bíblia, como um vento, um sopro, que traz vida. Amém? E nós temos um costume de dizer que ele é a terceira pessoa da Trindade, apesar que essa questão da classificação é meio incoerente. Porque, em tese, quando Deus Pai, o Criador, foi iniciar tudo lá no Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre o quê? As águas. O Espírito Santo já estava. Então, se fosse fazer uma classificação, ele seria o primeiro. Mas é lógico que no Deus triuno não existe isso. Todos são completos em si mesmo, amém?
Então não tem Jesus mais importante do que um, ou Deus Pai, ou o Espírito Santo. Todos são totais em tudo, com a mesma importância. Amém? E quando você vai no grego, você vê a mesma palavra, aliás, a palavra que traz uma ideia muito próxima, que é o pneuma, que também traz essa ideia de espírito, de vento. E percebe que o Espírito Santo, ele não pode ser visto. Percebe que a explicação no hebraico, no grego, é uma explicação que quando você coloca no papel, você olha para aquilo que você estudou, você chega à conclusão: eu não consigo ver o Espírito Santo, porque ele é um sopro, ele é um vento. Por quê? Porque o Espírito Santo, na Trindade Santa, ele é o Deus relacional, ele é o Deus que se relaciona com você. Ele não é o Deus que você vê, ele é o Deus que você sente. Ele não é o Deus que você entende, é o Deus que você vive. O Espírito Santo, queridos, por isso que na teologia, na triunidade, é o mais difícil de ser estudado. Por quê? Porque não tem o mesmo volume de informação na Bíblia. E isso é justamente por esse motivo que eu acabei de falar para você, porque ele não se estuda, ele se vive. Amém? Vou fazer um teste aqui, dá um glória a Deus bem alto aí. Ah, então vocês conseguem dar glória a Deus, olha só. Você viu isso, Timóteo? Pensei que estava com, como diz um pregador famoso aí, estava com defeito de fabricação. Gente, a gente pode dar glória a Deus, amém? Amém. Então, o Espírito Santo, guarda isso no seu coração. Não é que não dá para estudar, claro que dá. Mas ele é o Deus relacional, é o Deus que quer se relacionar com você. Amém? O Espírito Santo é Deus. Em 1 de João, capítulo 5, a partir do versículo 6, está escrito: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a... Amém. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E aí, o versículo continua: e esses 3 são um. Olha o que João vai escrever na sua primeira epístola: o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus, e nós devemos tratá-lo como uma pessoa. Efésios capítulo 3, hoje nós vamos ler muita Bíblia, viu, gente? Capítulo 4, melhor dizendo, versículo 30, está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se ele se entristece é porque ele tem sentimento. Uma pessoa tem sentimentos. A Bíblia vai ser clara e enfática: o Espírito Santo tem sentimentos, e o meu comportamento pode entristecê-lo. Como tem sido o seu comportamento com o Espírito Santo? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Lembra que eu comecei falando da amizade, conversamos um pouco sobre níveis de amizade e relacionamentos? Quando você tem uma amizade profunda, você desagrada essa pessoa de vez em quando? Talvez. Mas uma amizade verdadeira e sincera, há perdão, conserto. Só que não dá para comparar em tudo o relacionamento com o Espírito Santo com uma amizade. Dá para introduzir. Por quê? Porque o Espírito Santo é perfeito e ele jamais vai errar com você. Amém? Ele jamais vai vacilar com você. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é perfeito, ele quer ter um relacionamento com você e ele jamais vai errar com você. Amém? Então, em Efésios, nós aprendemos que eu não devo entristecê-lo. Ele tem sentimentos. Ele tem um sentimento profundo por você. Saiba disso, você está aqui me ouvindo, você veio para cá essa noite, você veio para o Impacto Jovem, e ele estava te acompanhando e ao mesmo tempo estava aqui, e ele estava te esperando com muita expectativa. Nossa, hoje ele vai vir, hoje ela vai vir.
Eu não sei se você estava com essa expectativa, mas Ele está com essa expectativa a teu respeito. Porque apesar dele ser Deus, Ele é o seu amigo. E Ele deseja ter um relacionamento profundo com você. Amém? E qual é, então, essa missão? Qual é a missão do Espírito Santo hoje? Em João capítulo 16, versículo 13 em diante está escrito: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Amém? Tem outra tradução que fala: Ele os guiará em toda a verdade, e no final receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A missão do Espírito Santo como seu amigo íntimo é lembrar do que Jesus fez por você na cruz. O Espírito Santo, ele quer que você vá para o céu. Amém? Quem deseja ir para o céu aqui? Amém, glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem um desejo, ele tem um sonho, ele tem um projeto para que você vá morar no céu. Amém? E o texto que nós acabamos de ler, nós temos esse entendimento. A principal missão do Espírito Santo é te lembrar, é te conduzir. Essa impressão que você tem no coração. Ele fala com você todos os dias. Ele te conduz todos os dias. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos numa roda de conversa e começa a piada suja, o que vem no coração? Vem aquele incômodo, aquele constrangimento. Quando você está lá, agora eu vou pegar pesado. Quando você está naquele grupo familiar e, não, mas eu não vou sair daqui porque eu vou desagradar aquela parte da sua família que não é temente a Deus, começa a fazer piada suja com você, aí vem aquele negócio no coração. Não é uma religiosidade que eu estou falando, é aquele incômodo. Quando vem pensamentos impuros, quando vem aquela vontade impura, vem aquele incômodo. Ele está falando com você. Quando você responde alto para o seu pai ou para sua mãe ou para uma liderança sua, depois você sabe que fez errado. É verdade ou não? Sabe, queridos, a missão do Espírito Santo é nos lembrar o que Jesus fez por nós, nos ajudando em nossas fraquezas. Amém? A Bíblia vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, na medida que nós vamos falar dessa amizade, nós vamos entendendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se interessa por nós, o quanto Ele deseja o nosso bem, o quanto Ele quer se relacionar comigo e com você, sabe? E às vezes nós o ignoramos, quando vem aquele sentimento. Você já teve um sentimento de orar por alguém do nada? Você já acordou de madrugada com uma vontade de interceder por alguém do nada? De repente você está de boa, você vai fazer uma coisa completamente aleatória e vem uma vontade de ler a Bíblia. Queridos, tem gente que tem a capacidade de falar: Deus não fala comigo, eu sou surdo espiritual, já viu essa? Não, Ele fala comigo e Ele fala com você. Ele fala com você. Aquela vontade de ficar em casa, essa aqui eu pego muita gente, inclusive eu. Não sou mais santo não, viu, gente? Aquela vontade de ficar em casa, o horário do culto está chegando. Não, eu vou ficar hoje, vou ficar aqui. Mas vem aquele negócio, não, mas eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir. Queridos, eu estou falando assim com você, porque Deus Ele pôs no meu coração essa mensagem, porque nós temos dado muita atenção para outras vozes. Nós temos nutrido muitos outros relacionamentos.
Nós temos nutrido muitas outras vontades, prazeres, e deixando de lado esse relacionamento com Ele. Sabe, quando Ele fala conosco, querido, é porque Ele está vendo algo lá na frente que a gente não está vendo. Quando Ele põe no seu coração para você orar por alguma coisa, por exemplo, é porque Ele está vendo outra coisa lá na frente. Quando você vai fazer algo e vem um incômodo, uma coisa ruim assim, e a gente ignora, Ele está tentando nos avisar, olha, não faça, não vai. Quem já planejou desobedecer aqui, os pais, sabe do que eu estou falando. Você pensa, você arquiteta todo o plano, mas aí lá na frente você pensa, sei não, hein. Aí vem aquele medo, vem aquela angústia, sabe? Então, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele está aqui, e Ele deseja ter um relacionamento com você, amém? Agora, você deseja ter esse relacionamento profundo com Ele? Porque uma coisa é certa, quando Cristo entrou na minha vida, quando Cristo entrou na sua vida, nós vamos entender na palavra que Ele faz habitação em você, amém? Quem te convence do pecado? É Ele. Então, nós entendemos que Ele já está em nós. Nossa vida se torna um altar, nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo, a habitação dEle, amém? Então, quando o Espírito Santo começa a operar dentro de mim, começa a habitar dentro de mim, Ele começa a buscar nutrir esse relacionamento comigo. Agora, cabe ao homem corresponder. Porque tem pessoas que acreditam que é algo impositivo. Tem pessoas que acreditam que Ele só vem porque Ele quer. E isso não é totalmente verdade. Porque sim, Ele vem quando Ele quer. Isso aqui ninguém discute. Porém, também podemos chamá-lo. Também podemos convidá-lo. Também podemos desejá-lo. Amém? Uma coisa eu te falo. Eu posso pedir e Ele não vem. Mas se eu não desejar a presença dEle, de fato Ele não vai vir. Entendeu a diferença? Como eu falei lá no início, o Espírito Santo é cavalheiro, irmãos. Aqui nesse texto de Romanos 8, 26, no original tem uma palavra que fala muito bem como Ele quer ter esse relacionamento com você. Veja, no original são 3 palavras, na verdade, que juntas dão sunantilambanomai, é um palavrão. Que são 3 palavras, sum, anti, lambano. Eu pensei, né, vou decorar para falar bem bonito, né? Quer ver, dá conta, né? Que significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Vamos falar o português claro? Lençol de elástico. Quem já pôs lençol de elástico na cama sozinho, levanta a mão. É bom ou não? Agora, quando você tem alguém para te ajudar, como é que é? É outra vida, né? É rapidinho você coloca quando tem 2 pessoas, né? Sabe lá nas Paralimpíadas, no atletismo, quando o atleta ele vai percorrer os 100 metros rasos, por exemplo, tem um guia, não tem? Já percebeu que o guia, ele tem que correr na frente, ele tem que ser mais rápido que o atleta em si? Por quê? Porque ele tem uma amarração no braço, acho que é no braço, que vai conduzindo o atleta que não enxerga, o atleta que ele não tem a visão. Então, o Espírito Santo é como este guia. Ele não faz por você, Ele faz com você. Ele conta com você. Amém? Se fosse para fazer tudo, Deus poderia, sim ou não? Deus, é Ele que faz a obra dele, amém? Só que olha que coisa linda. Apesar disso, Deus conta comigo e com você. Deus quer que nós nos envolvamos nos projetos dEle. Deus quer revelar a intimidade dEle para você. Deus quer revelar os mistérios dEle para você. Mas isso só se torna possível quando eu nutro um relacionamento de intimidade com Ele. Como Deus vai revelar algo profundo, um mistério profundo ao meu coração, se eu não o conheço? Se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não nutro um relacionamento com Ele? Sabe, às vezes nós queremos coisas fáceis demais.
Às vezes a gente espera com uma única oração, um único momento, mas querido, o relacionamento com Ele é diário. O relacionamento com Ele é diário. Eu sei que tem gente aqui que já foi acordado de madrugada para orar, e aí você fez o quê? Virou para o lado e começou a dormir de novo. Quantas vezes eu já fiz isso? É Ele nos chamando para aprofundar esse relacionamento, para estreitar esse relacionamento. Quando eu vou fazer algo que eu gosto, um prazer carnal, por exemplo, sei lá, assistir uma série, um filme, que seja, comer alguma coisa, a gente sente uma aversão àquilo e deseja orar, deseja buscar, e a gente ignora totalmente. Ele quer o tempo todo nos relacionar conosco, se relacionar conosco. Amém? Então, queridos, nós não podemos impedir o agir dele. Porque, como eu falei, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Ele quer estreitar os laços. Ele quer revelar os mistérios dele para você. Amém? E então, no texto que nós lemos, aí em Efésios, se você voltar aí no texto, você vai encontrar no primeiro versículo, o apóstolo Paulo conduzindo a igreja de Éfeso a ser cheia. Aqui Paulo, ele não está fazendo um convite, aqui Paulo está dando um comando. E a palavra aqui que ele começa, a palavra não, né? O versículo está, e não vos embriagueis. Ele faz uma comparação com o vinho, com o embriaguez no caso, né? O estar embriagado, melhor dizendo. E estar bêbado tem duas comparações que nós fazemos para você entender melhor sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você. Quando a gente tem uma semelhança com a embriaguez, ser cheio está falando de domínio, do Espírito Santo conduzir você. Quando uma pessoa fica embriagada, ela é conduzida pelo álcool. Só que isso é algo ruim, sim ou não? Só que o Espírito Santo quer conduzir você. Só que vindo da parte de Deus é maravilhoso. Amém? E quando nós falamos do contrário, do contraste da embriaguez, a embriaguez ela é um depressivo. A embriaguez, o álcool, né, ele é um depressivo. Ele não é um estimulante. Ele é algo que te induz a fazer coisas ruins. Enquanto o Espírito Santo te induz a fazer coisas boas. E então nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo, primeiro falando, ele primeiro cita, não se perca com os prazeres do mundo, mas busque ser cheio do Espírito Santo. Amém? Busque ser cheio do Espírito Santo. E como eu disse, ele não fez um convite aqui. Agora a coisa começa a estreitar. O apóstolo Paulo, usado por Deus, deixa bem claro que é um comando de nós, que cabe a nós. Sejam cheios. Então, eu coloquei o título Meu Amigo Espírito Santo, mas existe um comando na Bíblia para você ser cheio, para você buscá-lo. Então você vê que é algo mais profundo ainda, é algo que deve ser intensificado. E como eu disse também, tem que ser contínuo. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, 19, veja o que está escrito. O que está escrito aí? Vamos ler novamente com força, agora com vontade. Não. Coloca em outra tradução, em outra. Tá bom. A Nova Versão Internacional fala: não apaguem o Espírito. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo, conduzido por Deus, ele explica o Espírito Santo como uma chama. Queridos, quem deseja essa chama de Deus, levanta a mão. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo ele vai explicar que o Espírito Santo é um fogo. Não apagueis, não extingais. Agora, tem como anular Deus? Claro que não. Então, por que ele está falando isso aqui? Porque, como eu disse, ser cheio deve ser contínuo.
A lenha tem que ser colocada na fogueira todos os dias. Quando eu coloco lenha, a chama continua, amém? Quando eu coloco lenha, a chama, o fogo continua. E na medida que que eu vou nutrindo, este fogo ele vai acontecendo. Ontem, por exemplo, nós fomos lá na casa dos pais da Sara, né? Quando nós chegamos lá, passou um pouquinho, né? Ela estava fazendo uma janta para nós lá. E aí quando nós fomos lá na área de fora, uma luz forte assim, sabe? Uma luz bem forte mesmo. Tava de noite, né? Quando nós fomos ver o fogo, a panela estava pegando fogo, estava batendo no teto quase já. Pensa que loucura. E aí tem que correr para apagar, né? Tem que molhar o pano para poder abafar, né? Não pode jogar pano seco, não pode jogar água, só água no caso. Queridos, essa chama do Espírito Santo, ela deve crescer dentro de nós a ponto de se tornar um incêndio. A ponto de se tornar um incêndio. Veja, você já passou perto de um incêndio? Aqui na nossa região tem muito nas épocas da seca. Você já passou na rodovia perto de um incêndio? Você já ouviu um barulho, estralo, você já percebeu? Percebeu o cheiro, o odor da fumaça? Percebeu? Isso é um incêndio. Se fosse uma faísca, você ia perceber? Sim ou não? Porque ela está pequenininha. A chama de Deus no seu coração, o apóstolo Paulo fala assim, ó, não apaguem o Espírito Santo, não apaguem a chama de Deus dentro de vocês, mas ele vai conduzir a sermos cheios, a essa chama aumentar dentro de nós, a ponto dela se tornar um incêndio, a ponto de se tornar visível e notável nas nossas vidas. Quando um incêndio está nesse patamar que eu citei para você, ele já está quase que incontrolável. É difícil de controlar aquele incêndio. Uma chama, você pisa nela, uma chama não, uma faísquinha, você pisa nela, logo ela apaga. E como está o seu interesse por ele? Como está a sua busca em ser cheio? Porque o Senhor, ele está aqui nessa noite, nos convidando a aumentar este nível de relacionamento com ele. E o apóstolo Paulo, ele vai traduzir isso como uma chama. Na medida que eu nutro esse relacionamento com ele, essa chama vai aumentando. E o que eu tenho feito? O que eu tenho colocado na fogueira? Lenha? Ou eu tenho colocado outras coisas? E então, as consequências de ser cheio. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, por favor. Aí a partir do versículo 18, né? O texto ele vai começar dizendo, depois de ser cheio, as consequências de ser cheio. Veja bem. Falando entre vós com o quê? Com salmos. Falando entre vós com salmos. Em primeiro lugar, a consequência de ser cheio é a comunhão. Tudo isso aqui que você está vendo, tem a presença do Senhor aqui, amém? Sem comunhão, é um problema. E a presença dEle no meu coração gera comunhão com você. E aí o texto continua, no versículo 19, cantando e louvando ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo gera comunhão, gera adoração. Amém? Como nós adoramos a Deus? Cantando? Sim, mas não é só cantando, você sabe disso. Você adora a Deus gritando, está em Salmos. Você adora a Deus batendo palmas. Você adora a Deus dançando. A dança é de Deus. Você adora a Deus de diversas maneiras. A música é apenas um meio de você adorar o Senhor. E aí no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cheio te torna uma pessoa grata. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, te ensina sobre a submissão. Deus estabelece hierarquias espirituais. Ele coloca líderes, Ele coloca pastores para nos liderar. E uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue se submeter.
Quando eu começo a me posicionar contrário, pode ser um sinal. Não estou dizendo que é sempre, pode ser um sinal que eu preciso mais do Espírito Santo. Então, queridos, Deus está nos convidando, sejam cheios de minha presença nessa noite. Sejam cheios, Impacto Jovem, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Então, quando eu sou cheio, quando eu nutro este relacionamento, quando eu gero intimidade, acontece o que está em Atos 1, capítulo 1, versículo 8. O que está escrito aí? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quando há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, quando o Espírito Santo está em mim, eu nutro este relacionamento com Ele, e eu nutro essa vida com Ele, essa intimidade com Ele, Ele gera poder e presença. O poder do Espírito Santo é para que eu faça algo que eu vá além. Veja, Ele não quer ser apenas o seu amigo, Ele quer usar a sua vida. Ele quer conduzir você num relacionamento tão profundo que Ele pode contar com você. Ele pode te enviar em lugares que poucos poderão ir. Ele pode te dar uma capacidade sobrenatural de fazer algo que poucos têm. Porque Ele sabe que quando Ele precisa de um homem, Ele sabe que quando Ele precisa de uma mulher, Ele pode contar com você. Esse que é o ponto. Muitas pessoas até querem ser usadas, mas não nutrem um relacionamento de intimidade com Ele. Não busca conhecê-lo, não busca entender o que está escrito aqui. Como Deus vai usar alguém que não conhece Ele mesmo, que não sabe quem é o Deus que usa Ele. Você quer ser usado por Deus? Amém? Então busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. Amém? Eu já vi muitas pessoas orando, Deus me dá os frutos do Espírito Santo. Primeiro que não existe frutos. É fruto, é um só. Não existe frutos. Não existe no plural, é no singular, é um fruto. E você sabia que uma oração pelo fruto, né? Eu já ia falar errado. Pelo fruto, ela é parcialmente errada. Por quê? O fruto, ele é uma consequência do governo dele na minha vida. Então, quando tem governo do Espírito Santo na minha vida, aí o que é gerado? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, Jesus, me ajuda. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem traduções que está domínio próprio. Temperança, domínio próprio. Então, a influência dele, a proximidade com ele, a intimidade com ele vai gerar frutos. Em outras palavras, te torna uma pessoa melhor. Você quer ser mais paciente? Tem pessoas que têm a paciência desse tamanhozinho aqui, ó. Você quer ser mais paciente? Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença dele, deseje a presença dele, amém? O fruto do Espírito Santo, sabe o que é? Guarde isso no seu coração. É o caráter de Jesus em você. Por isso que é o fruto, não os frutos. É como se o apóstolo Paulo escrevesse assim, ó. O caráter de Jesus é amor, gozo, paz, e assim vai. E ele está dizendo, isso tem que ser gerado em nós. Isso tem que ser gerado em mim, isso tem que ser gerado em você. Amém? E aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 está escrito, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ele quer gerar um fruto em você, e isso é tão poderoso, é tão forte, que te dá vitória sobre a carne.
Tem pessoas que erroneamente compreendem que precisa estar num nível em relação ao pecado para se dispor ao chamado. Mas a Bíblia nos ensina que é mergulhado no Espírito que eu venço a carne. Sabe os desejos da carne? Não precisa falar, mas você sabe, né? Pois é no Espírito Santo. Como que acontece? Ele tira? Não, porque somos seres humanos. Ele dá um prazer maior à presença dele. Existe um prazer muito maior do que os desejos da carne. A presença dele. Então, é isso que o inimigo não quer que você saiba. O objetivo dele é que você não tenha o conhecimento que a presença dele é mais prazerosa, vou falar aqui, do que o sexo, do que os desejos carnais. A presença dele é mais prazerosa do que qualquer coisa que o homem possa fazer. E o inimigo não quer que você saiba disso. O inimigo, aliás, ele tenta te convencer que é chato buscar a Deus, que é sem graça orar, que é chato ler a Bíblia, que é cansativo, e que é um enfado, é coisa pesada demais. Ah não, mas eu estou tão cansado, eu vou lá de novo, vou lá de novo, vou lá de novo. Se você não for buscar, se você não for até Ele, você está cumprindo a vontade do inimigo. Mas Deus, Ele te convida, meu filho, não ouça outras vozes, venha até a minha presença, busque a minha presença, porque em mim você chega lá, você resolve as suas limitações contra a carne, os desejos da carne, você tem a direção certa para a sua vida. Às vezes a gente se frustra quando nós fazemos escolhas na vida e depois lá na frente não dá certo. Não, mas eu orei. Não, você orar é uma coisa, mas você esperar Ele responder é outra. É bem diferente. E com intimidade eu acesso a vontade de Deus para a minha vida. Com intimidade eu sei o que Ele pensa a meu respeito. Com intimidade eu sei o que Ele quer sobre a minha vida. Com intimidade com Ele, o fardo é leve. Então, se você está me ouvindo e tem enfrentado, não importa o nível, mas algum tipo de dificuldade, algum tipo de dúvida, algum tipo de perseguição, de batalha, os desejos da carne têm te vencido, os desejos da carne têm te incomodado, têm batido a sua porta, a vontade de entrar num site que não deve tem estado na sua vida, tem batido na sua porta. Eu quero te dizer algo. Busque a presença do Espírito Santo. Convide Ele para estar com você. Quando você for pegar o seu celular, vai usar o Instagram, convida Ele para mexer junto com você. Faça a oração de corajoso. Sabe? Outro dia eu comecei, então na verdade faz tempo, eu peguei meu celular, peguei meu Instagram, fui começando a deixar de seguir um monte de coisa, um monte de página, um monte de coisa, deixei só algumas poucas coisas só, porque eu ficava perdendo tempo demais. Às vezes, o que te afasta da busca pela presença dEle, é algo sutil, é algo simples, que parece ser simples. Sabe lá no Instagram, tem como você medir o tempo que você usa, você sabia disso? Acho que a maioria sabe, né? Você tem coragem de olhar quanto tempo você está usando por semana? Eu tenho um pouco de medo de eu olhar aqui. Você tem coragem de ver o quanto você tem buscado? Eu já ouvi de pessoas falando que não tem tempo de servir na casa de Deus, que o volume de oração é pequeno, mal lê a Bíblia por dia. Mas se a gente olhar lá o quanto tempo de Reels sendo assistido, será que eu não tenho tempo mesmo? Eu não estou falando isso para você, me colocando como santo demais, porque isso vale para mim também.
Quanto tempo eu tenho passado nas redes sociais? Quanto tempo eu tenho buscado a Deus? Então, para concluir, o Espírito Santo, ele não quer apenas ser o seu amigo, ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer contar com você, ele quer usar a sua vida. Ele quer te dar vitória sobre a carne. Amém? Você tem um chamado. Você tem um propósito que Deus deu para você. Não importa a sua idade. Talvez a gente pense que a gente é novo demais. Tem aquele que pensa que é novo demais e aquele que é velho demais. Nenhum e nem outro. Deus quer usar a sua vida hoje. Deus quer usar a sua vida neste tempo. Deus quer revelar as profundezas do seu coração para você. Amém? Eu me lembro que lá em Ezequiel capítulo 47, nós vamos encontrar um texto que vai falar sobre um rio que sai do trono de Deus. E aí o profeta ele é conduzido pelo anjo para nos mostrar os níveis de relacionamento com Deus. Primeiro bate no tornozelo e vai subindo, subindo até chegar no ombro. Aí chega um momento que o profeta diz: agora não tem mais como caminhar. Você já atravessou um rio? Quem já atravessou um rio andando? Um rio raso? É tranquilo, mas aí chega num ponto que a água vai batendo aqui, e aí se você não souber nadar, aí complica, né? Se não tiver uma canoa, um barco, alguma coisa. O Espírito Santo quer conduzir a sua vida como um rio segue o seu curso. O rio, ele segue um curso. Ele quer conduzir você. Amém? Ele quer conduzir você não apenas hoje, mas daqui para frente. Ele quer que você seja guiado. Ele quer que você seja guiada pelo poder dele, pela presença dele. Amém? Então, queridos, essa é a amizade com o Espírito Santo. Ele quer interagir com você. Ele quer se relacionar com você. E eu concluo fazendo essa pergunta: e você? Porque no início eu fiz a mesma pergunta. E hoje, não dá para falar muito, né? O tempo é curto, mas tentei te passar bem quem é o Espírito Santo na Bíblia e qual é o desejo dele para você nessa noite. O desejo dele para você essa noite é de chamar você de melhor amigo. Amém? Um dia eu tive uma experiência, isso faz tempo já. Eu estava passando por umas dificuldades bem profundas, lutando contra o pecado. E aí um dia eu resolvi buscar a presença dele e ignorar o resto. E aí foi uma das pouquíssimas vezes que eu ouvi uma voz falando comigo. Isso é algo raro de acontecer, né? Eu ouvi algo dizendo mais ou menos assim: eu estava com saudade, meu amigo. Isso eu estava numa oração na igreja, não me lembro o dia da semana, era uma oração que nós fazíamos toda semana lá na igreja que nós congregávamos. E aquilo marcou meu coração, sabe? A libertação do pecado que eu enfrentava, ele foi acontecer só depois. E eu ouvi aquilo de Deus. Sabe, irmãos, eu quero te encorajar nessa noite a clamar junto comigo pelo governo dele na sua vida. Só que eu tenho que te alertar de uma coisa antes da gente orar. Se você deseja ter ele como seu melhor amigo, ele também deseja contar com você, amém? Se você deseja ser amigo dele, ele quer ser o seu amigo. Mas para andar com o Espírito Santo, tem um detalhe. Quem já andou de coletivo aqui, levanta a mão. Alguém já andou de coletivo? Ônibus rodoviário? Alguém já? De avião? Quem já andou de avião? De navio transatlântico? Eita! Tá bom. Tem alguém que dirige, que pilota, que conduz, não tem? O relacionamento com o Espírito Santo é assim, ó. A amizade com ele é assim, ó. Filho, entra aqui nesse ônibus, que é a sua vida, e deixa eu dirigir ela para você. Porque ele é perfeito e sabe que você não é.
Ele te ama tanto que até o governo da sua vida Ele assume. Até a direção da sua vida Ele assume. E na fase que nós estamos, é a fase das decisões mais importantes da vida, a juventude. Então, nada melhor do que um relacionamento com Ele. Nada melhor do que contar com Ele nas minhas decisões. Você está disposto? Você tem um interesse? Queria te convidar para ficar de pé, para nós buscarmos a presença dEle na noite de hoje. Ele está falando com você, fala, filho, que usa no seu trabalho, gente, é algo muito profundo, muito profundo. Deus já te usou na sua casa? Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Eu quero que você faça uma reflexão junto comigo. Queria te convidar, para você refletir como está o seu relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Ele? Como uma pessoa que está aqui do nosso lado, por exemplo, eu tenho níveis de relacionamento, níveis de intimidade, e o Espírito Santo, Ele está aqui. Talvez você fale assim, não, mas eu tenho uma amizade com Ele. Mas essa palavra, ela é direcionada para nós que deseja a profundidade de Deus. Eu não sei você, mas eu desejo que o Senhor nos conduza de tal maneira que as nossas programações não tenham horário para acabar. Eu sei que pode parecer algo distante, eu sei que pode parecer um pouco de loucura até, mas queridos, eu quero te convidar para você começar a orar neste momento, e você